As Lux, lá do Eixo Lucifer, salve povo esquimbando, Sapotanganga. Gente, curta aí, chega curtindo, chega compartilhando, tá? É muito importante você dar esse feedback, né? Aqui para a egrégora, né? Para o tempo de Lucifer aqui, tá? Meu nome é Rodrigo, tá? Sou chamado como Mago Lúcifer, trabalho com Quimbanda, tá? Quimbanda luciferiana e também com a alta magia, com os Daimons, beleza? Ou seja, demônios. Alcunha demônios. Demônio é uma corruptela de Daimon, tá? Demônio é diabo não, né? Tu fala de demônio, tá falando de guardiões, quer dizer, no grego, quer dizer espírito guardião. Basicamente isso, tá? Nossa, então o demônio é um espírito guardião. Só que tem egrégoras que não quer que você tenha esses guardiões, né? Gente, vamos lá. Hoje vamos falar aqui de Exu, tá? E aí eu tenho uma situação muito importante que muitas pessoas da nossa sociedade, né, principalmente de cunho religioso, gente, e principalmente pessoas de vertentes, né, de Umbanda que não sabe disso. Como quimbandeiro, como um espírito luciférico que vos falo aqui, temos uma noção uma dissertação muito melhor da questão da forma de atuação de Exu Catiço. Beleza? Estamos falando de Exu Catiço. Beleza? Como é a atuação, como age Exu Catiço? Antes de mais nada, cada Exu é um Exu diferente. Ele é uma roupagem, tá? Por exemplo, eu tenho o Exu São Cipriano, tá? E aí eu estava manifestando aqui com o meu guardião, dizendo, olha, eu sempre chamava ele de capa, porque Exu São Cipriano, e algumas vezes tem chamado de capa preta. Tô falando com o meu guardião assim, não te chamo o teu de São Cipriano. Você tem a ideia que cada Exu é cada Exu. Cada Exu é uma energia, cada Exu é uma entidade, é um antepassado, é um ancestral, é um guardião, tá? E cada um tem um fundamento específico, tá? Bem específico, tá? Você não vai pegar, por exemplo, tem gente que vai para fazer assentamento. Tem gente que tem aquela apostila de assentamento, que é assim, gente, eu não tô aqui falando aí que não pode ter aqui um grimório, né? Uma apostila mesmo, né? De elementos para cada Exu. É bom para você ver como que funciona, né? A partir dos tempos. Mas, gente, eu ouvi um baba falar uma vez e é muito interessante. Isso é idade. É igual aqui, ó. Igual aqui, tô falando aqui do iPhone aqui, ó. Gente, esse iPhone aqui, daqui a pouquinho tá pedindo pra atualizar. E sempre tá atualizando. Você, hoje, 2023, estamos aqui no dia 13 de agosto. Hoje é diferente do dia 2 de agosto, que vai ser diferente do dia 4. Tudo, toda a dimensão cósmica está mudando. Então a gente sempre tem que estar, gente, se atualizando, colocando novos elementos. Não, na minha tradição, na minha casa, assentamento é só com a pedra tal. Não, tem que ter certas falas, tem que atualizar. Senão, por que o espírito se manifesta nos jogos, nos oráculos, baixando? Não tem sentido, né? Concorda comigo? Parece que veio lá atrás, toda a informação veio lá de trás. Não tem mais informação mais. Só que tem um porém. O bacana é você juntar. Você respeitar uma tradição, você respeitar um elemento de um Exu especificamente. Entendeu? E adaptando, colocando novas situações. Então, sempre tem que atualizar. Sempre tem que atualizar. Como é que o meu iPhone está sempre atualizando, né? A mesma forma da atualidade. Então, eu preciso jogar oráculos. Vou fazer trabalho. Nenhum trabalho é igual, gente.
Você que é sacerdote aí, tu trabalha igual? Até amarração amorosa, só faço desse jeito. Para essa entidade, num dia específico da semana. Tem atualização. O espírito, ele sempre está atualizando. Porque estamos sempre em evolução. Porque senão não seria Exu. Exu é o quê? Exu é movimento. Exu é dinamismo. Exu é criação. Você tem uma entidade que se denomina Exu e fica parada, estagnada. Não existe isso. Você tem Exu, você tem que o Exu, o rei da Natocorã, no Teori. Você sempre tem que estar em movimento, cara. Não pode ser a pessoa que fica de bobeira, não. Você sempre tem que estar em movimento. Então, o dinamismo, na forma de ação de Exu, né? Exu, ele tem as suas vontades. Ele tem seu querer, pô. E ele sempre está trabalhando a sua evolução. E vou te falar, muitas das vezes, o que ele está querendo para você, você não está querendo, não. Eu vou te ser sincero na maioria das vezes. Tá querendo comprar tal bebida para Exu, tu vai fazer a confirmação de jogo, você não quer essa bebida, não, pô. Essa aqui. E é assim que funciona mesmo. Para quem tem Exu, sabe o que eu tô falando. Então, antes de mais nada, não trabalhe, não pense que Exu vai fazer suas vontades. Exu não é teu empregado. Existem algumas vertentes aí da Umbanda, dá nome aos bois. Eu só não vou dar o nome do boi todo, dedinho, posso dar o primeiro nome. Uma vertente da Umbanda, que eu já vi já, tá, gente? E me é passado também. Que trata Exu como escravo. Eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Eu nem preciso falar muito sobre isso. Então, assim, você tem que tratar seu guardião como seu guardião. Tu não é melhor que ele. Ele aprendeu. Ele está ensinando. Ele tem suas vontades. Então, quando for com o Exu, não fica assim, eu quero isso. Consulta. Vê o que tem a falar pra você. Aqui na casa temos aqui o oráculo de Exu. Vem aqui pra ver o que Exu tem a falar com você. O que ele tem a dizer pra você? O que ele tem a manifestar? O que Exu tá querendo pra você? Quais os planos que ele tem pra ti? Exu pega ontem a pedra que jogou amanhã. O Exu rege todos os oráculos, se você não sabe. Então, como nós que estamos presos na matéria, estamos presos aqui. As outras querem teimar com o Exu, pô. As outras querem, não, eu quero essa, aqui, vamos falar de vida amorosa, né? Eu quero que essa pessoa aqui específica. Tem essa pessoa, ó. Tem essa pessoa, pegando aqui da minha agenda aqui. Tem essa pessoa específica, os clientes que eu acabei de perder. Tem essa pessoa que eu quero essa pessoa. Aí tu chega no babado do chá, vou colocar assim, tá, gente? Ó. Tu chega na pessoa, tem essa pessoa aqui. Aí o baba, o tatá, o sacerdote, o mestre queimadeiro, feiticeiro, bruxo, vai jogar. Tô falando de Exu, tá, gente? Exu catiço, tá? Aí eu vou, não tem caminho. Por exemplo, quando for fazer, eu faço a amarração se tem caminho. Se mostra se tem caminho. Não é assim, eu vou dar dinheiro, vou fazer o trabalho. Não é assim. Joga o seu dinheiro fora, tá? Tu pensa desse jeito. Tem caminho. Não tem caminho. A pessoa vai pro outro. Esse ano teve um rapaz, né? Vindo de uma filha da casa, posso falar. Uma pessoa muito amada por mim. Não vou dizer o nome dela, não. Poderia até falar, mas não vou dizer o nome dela. O rapaz veio... teve vários casos, tá? Mas dele foi mais propenso, assim. Um rapaz muito, muito nervoso, com problemas depressivos, muito emocionado, sabe? E o que acontece? A gente tinha uma namorada, a namorada terminou com ele. Ele conhece essa menina aí, que é minha filha, muito estimada por mim. E ele vivia falando, aí, tal... Eu falei, pô, assim, olha, vai lá pro mago,
maravilhoso, pai, ele vai resolver teus problemas. Ele é bom. Alto índice, tá, gente? Alto índice de trabalhos realizados, alto índice. Aí ele veio, jogamos. Foi manifestado muita coisa no jogo. Fizemos na época ali o jogo com os Diamond, né? Foi manifestado que ele, numa situação de profissional, foi na questão emocional. Foi um jogo completo mesmo. Ele demorou, porque ele é meio enrolado mesmo. Ele tem problemas emocionais. Eu tenho problemas emocionais, sim. E ele enrolou várias vezes para poder jogar. Ele marcava numa hora, na hora ele não podia. Pá. Mas quando ele jogou, foi uma consulta completa, foi videochamada. Ele gostou. Gostou, sentiu firmeza. Eu senti conexão, eu senti ele uma verdade, eu senti uma situação boa. Aí ele falou assim, pô, vamos... Aí sobre o trabalho, né? Sobre a pessoa, né? Que ele era a cereja do bolo que ele tava querendo, né? Na consulta. A verdade é que ele tava querendo mais, né? E aí o que acontece? Chegou e falou, pô, olha, vou te falar, a pessoa até ainda tem um sentimento, mas a pessoa tem outra, né? E espera um pouco. Agora jogar não, tem que esperar. Espera aí um mês. E em um mês a gente espera, joga, vai estar mais favorável, que eu vejo uma mudança ali dela de um mês, se aproximando mais de você. Aí ele ficou, chorou, porque foi revelado várias outras coisas, né? Beleza. Você acha que ele esperou mesmo, né? Em menos de um mês ele estava já pagando lá por uma mãe de santo fazer o trabalho para ele. Fez trabalho, fez reforço. Isso foi em fevereiro, cara. Fevereiro, janeiro, uma coisa assim. Foi em janeiro, e aí seria em fevereiro que voltaria a colocar, janeiro. Até hoje não vou dar nomes, né? Mas é isso, entende? A gente tá falando de Diamond, tá? Mas aí a energia do Daimon Exu são egrégoras luciferianas, beleza? O Daimon não são Exu. Mas entende como funciona a sexualidade? De uma forma parecida com Exu. Então Exu, ele tem suas vontades. Específica de culto, de vela. Bom, o meu Exu que é uma vela específica, tá? Ele quis ficar num lugar específico, tá? Ele não quis imagem. Ele quis uma bebida específica. E o charuto dele é um charuto caro, tá? E ele rege o jogo. Então, pro jogo ter axé, ele tem que estar bem alimentado. Aqui. É desse jeito. E estipulou um valor. Você que quer, venha consultar conosco. Vou deixar aqui o link aqui. E tem suas vontades. Essa é a formalização dele. Você não barganha com o Exu. Você tem a questão da barganha, mas eu vou usar uma palavra que não está errado o conceito da barganha, mas está errado como que as pessoas pensam que é barganha. Barganha é assim, eu dou dinheiro e você faz o que eu quero. Não é bem desse jeito. Você vai pagar com o trabalho e com o trabalho ele tem a propriedade para estar conseguindo ajudar você nessa questão. E aí que a gente vai, né, para um tópico aí de como que Exu age na Umbanda, como Exu age na Quimbanda. Exu, quando ele age na Umbanda, ele age preso por paradigmas, tá? Cristãos, judaicos e espírita. Que Exu não tem, no reino da Quimbanda não tem lei maior, não tem isso aí, nada. É uma terra sem lei, Rodrigo? Com certeza não. Os Exu trabalham na lei pela ordem, pela lei do maioral. Laroê maioral. Trabalha para a lei do maioral. Podemos fazer um vídeo sobre... Vamos fazer um vídeo sobre o maioral. Do maioral. Então, Exu na Quimbanda, a energia é diferente, meu querido, minha querida. Porque ele não está preso. Alguns zeladores, olha, aqui não pode falar palavrão. Vem criancinha. Culto de Quimbanda não pode criança. Porque tem até sacrifícios.
Dependendo do dia, tem sacrifício. Como que vai ter, né? Não dá. Beleza? Então, zeladores, tem zeladores que não. E o seu Exu, ele é seu guardião. Se você pedir para ele vir e ele tiver necessidades e tiver alguns fundamentos ali básicos, ele vai descer. Beleza? Só que ele totalmente, com a sua plenitude energética, somente na Quimbanda. Beleza? Aqui é Quimbanda Luciferiana. Existem outros tipos de Quimbanda. Quimbanda Nagô, Quimbanda Malay, tá? Existem vários tipos de Quimbanda aí. Então é o seguinte. Exu, quando ele vai fazer um trabalho, muita gente tem uma crença minha, uma amiga, né, uma crença antiga, né? Uma amiga muito cara também. Ela me veio, depois de uma longa consulta, né? Ela veio manifestar para mim umas dúvidas. Ela cultua a pombagira dela e tudo mais, mas ela não cultua dentro da questão da Quimbanda. Ela cultua do jeito independente. Que não tá errado, tá? Você tem teu guardião lá, eu cultuo desse jeito aqui. Show de bola. Eu falo do que dá certo. Mas como eu falei, sempre tá atualizando, né? Atualizar não é negar. Não existe atualização que nega. Você não pode negar assentamento, negar firmeza, negar imagem, negar ferro, negar, ocultar, negar argila, negar corte, negar vela. Ah, não gosto de acender vela porque isso é doutrina kardecista. Isso é o problema. Então, isso quando ele vem na Quimbanda, ele é amoral. Presta bem atenção no que estou dizendo. Amoral. Que é diferente de imoral. Algumas religiões, pessoas, até na sociedade, no que se diz contexto cultural ensinado, erroneamente, grosseiramente, ignorantemente, que pombas de Exu são imorais. Diabo. Vem para perturbar, vem para destruir, só vem para... Vou colocar a diferença de amoral e imoral. Exu, quando desce, sempre dá uma gargalhada. Sempre desce e dá uma gargalhada. Ele dá uma gargalhada e traz a energia dele. O médico pode estar ferrado, fudido da vida aí. Ele vem com a primeira questão. A energia, a vida dele, ele não está com uma vida terrena. Então, ele traz a energia dele. Como o seu guardião, como o seu mentor, se ele estiver te acompanhando, ele pode estar preocupado em querer resolver uma situação sua. Não estou dizendo isso. Mas ele vem na energia da gargalhada. É o reino da Quimbanda, é o reino do prazer, é o reino da força, é o reino da guerra. Eles estão sempre preparados. Faça chuva, faça sol, eles estão do mesmo jeito. Beleza? O amoral, ele não tem moral. Amoral. O A quer dizer sem. É igual quando você fala aluno. Você é estudante, você pega a nomenclatura de aluno. Aluno quer dizer sem luz. Sabia? Você é sem luz, porque você está sem sabedoria. Sabia disso? Não? Aprenda agora. Aprendi isso na faculdade, tá? Amoral. Então não tem moral, não presta, tá vendo? Tal. Amoral. O que é moral? Moral são regras de normas éticas de uma sociedade. Então, numa sociedade, não sei, não pode tocar batuque 10 horas da noite, não pode xingar, tem que estar vestido desse jeito, entendeu? A questão do que é certo e errado. O que é certo e errado aqui no Brasil não é a mesma coisa nos Estados Unidos. No Brasil não pode ter porte de arma. Nos Estados Unidos, a partir de 14 anos pode. Na África, em alguns países, né, pode casar com menor de idade sem consentimento dos pais e tudo mais. Em outros, isso é absurdo. Algumas tribos aí, a mulher vive nuas,
Se você ficar pelado na rua, o que acontece com você? Então, a questão da moral é de sociedade para sociedade. Isso não é uma lei universal. Tira as escamas dos seus olhos. Então, a questão do imoral. O imoral, ele faz aquilo que era para ferir propositalmente a moral de um lugar. É o I combativo. Por exemplo, tem a mulher é casada com uma pessoa. Um homem imoral, ele vai querer porque é a mulher do outro cara. Ele vai ficar com a mulher do outro cara. O imoral, ele é um estuprador. Ele vai contra uma moral. Apesar que a gente tá falando de estupro, que é uma coisa mais grave, né? Eu tô apelando aqui. Mas assim, ele vai contra. Ele vai para ferir a moral da pessoa. Então, eu como quimbandeiro, eu não vou ficar agredindo gratuitamente uma situação de uma outra pessoa. Por exemplo, queimar uma Bíblia para mim é imoral. Por quê? Porque eu estou indo contra o sistema de moral de outras pessoas. Por que eu vou chegar aqui e vou queimar uma Bíblia? Tem. Eu sou cristão, sou pagão. Quimbanda é uma religião pagã, tá? É uma religião pagã. Porque ele trabalha com os feiticeiros antigos e tudo mais. Então a imoralidade, ele vai afrontar a uma moralidade vigente. Para afrontar mesmo. E o amoral, ele tá aquém disso. Eu não tô nem aí se vocês fazem isso. Eu faço desse jeito. Entende? É muito diferente. O imoral, ele afronta. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação de moralidade. Nem tudo que é legal é moral. Tem coisa que você faz, que você considera moralmente certo. O governo vigente, aqui não vou ficar falando isso, que posso levar até strike. O governo considera legal, pode surpreender por isso. A pessoa moralista, ela sempre defende um conceito. Então tem Estados Unidos, tem Rússia. Hoje os Estados Unidos tá uma mistura, tá mais uma questão mais social, né? Tá ali mais uma política progressista do que outra coisa. Mas vamos colocar na Guerra Fria. Né? Estados Unidos, capitalismo, né? E União Soviética, agora a Rússia, socialismo. A pessoa moralista, a pessoa que tem um código de moral, ela vai ficar ou a favor da Rússia ou a favor dos Estados Unidos. Ele vai chegar e vai falar, nossa, não, peguei esse aqui, não, eu sou todo isso aqui. Ele se veste com aquele código de moral, como se fosse uma roupa. Mentira. O amoral, ele usa isso a seu bel prazer. Ele fala, pô, cara, eu gostei aqui dos Estados Unidos, aqui no capitalismo tem coisa boa. Porra, mas aqui também no socialismo também tem coisa boa também. Então eu não vou tomar partido. Eu sou eu. Eu faço o que eu quiser. Dentro que não fira uma constituição para não ser preso. Na quimbanda, no luciferanismo, nós não fazemos práticas que podemos nos prender. Se você deve algo para a justiça, você tem que pagar. Não somos um bando de criminosos. Tem gente que entra para o luciferanismo, até para quimbanda, com uma vida toda errada. E fala assim, pô, vou ficar porque sou tudo errado. São pessoas imorais, buscando uma religião imoral. O luciferanismo é uma religião amoral. E os pombazeiros são amorais. Então ele vai chegar e ele vai destruir alguém, vai destruir. Se for da vontade do maioral, vai destruir. Da mesma forma como vai abençoar. Então ele não toma partido. Ele não toma moralidade. Ele não veste eu tenho aqui não. Com certeza, cada templo, cada quimbanda, ela tem umas regras, ela tem umas leis ali, que é para você ter, até de culto. Por exemplo, pode ter uma questão, por exemplo, de ética, por exemplo, algumas casas, os filhos não podem se relacionar. Não pode ter relação. Algumas casas falam que a mulher não pode estar com roupa decotada.
outras não vê problema nisso. Algumas casas de quimbanda, a questão do sangue, não pode ter sangue na cabeça. Isso é uma lei do reino da quimbanda, não é uma lei do reino da quimbanda, não é uma lei do Exu, é uma questão da casa. E aí o Exu não toma partido. Beleza? Então, eu falei da questão de atualizar, é isso mesmo. Porque às vezes você não está deixando o seu Exu, a sua pombagira atuar, porque você está cheio de códigos de moralidade que atrapalham o seu próprio desenvolvimento. A quimbanda, ela trabalha, Exu pombagira trabalha, para quebrar seus padrões, aquilo que você foi programado desde pequenininho para ser. Então ele funciona como um sistema de reprogramação mental ali da tua vida. Gente, não tem, vou falar para você, não tem terapia melhor do que quimbanda na tua vida. Isso vai te dar um choque de realidade. Tu vai ver cenas grotescas. Ele vai te dar uma coça. Por vezes vai até te deixar doente, pô. Já aconteceu comigo já. É pro teu bem. Poxa, que isso? É uma entidade e tal. Então, ele não tem um códigozinho de moral. Não tem um código de moral. Ele obedece uma lei do maioral. E aí você precisa saber quem é maioral. Maioral não é um deus cristão judaico, abraâmico, não é. O maioral é aquele que traz a luz. É o grande dragão, é o deus primordial. Vou falar uma vez sobre isso. Então Exu e pombagira, ele sempre vai trabalhar daquilo que tem que melhorar para você, e vou te dizer, custe o que custar, tá? E vou te dizer, sendo quimbandeiro, sendo luciferiano, quimbandeiro luciferiano, você não vai ser uma pessoa que vai transgredir as leis. Porque nem toda lei é moral. Entende? Então, entenda que eu sou pombagira, ele está sobre qualquer situação da matéria que nós fazemos. Ai, isso é certo, isso é errado. Ai, passar debaixo da escada não vou crescer. Se eu ver um gato preto sexta-feira vai acontecer coisa ruim. Entendeu? Ou o chinelo virar. São superstições, são coisas bobas. A própria questão da moralidade. Por exemplo, aqui no Brasil não pode ser casado com 2 mulheres. Lá fora, lá no país árabe, lá tem um homem lá casa com várias mulheres. O que é certo, o que é moral aqui, o que você acha que é imoral aqui, lá é moral, é ilegal. Existem algumas tribos aí, em alguns lugares, que quem tem vários companheiros é a mulher. Aqui no Brasil é imoral. Entende? Que nós nos prendemos, o que isso é, gente? Isso é a sociedade. Você está num grupo de pessoas onde as pessoas estabelecem regras e você fica ali, ó. É aquela história da pulga, que a pulga tem uma pulga que, né, você coloca a pulga. A primeira pulga, ela começa a querer sair. O que você faz? Você coloca um tampão. Essa pulga tem vários filhos e fica ali batendo até a tampa. Ele não sabe que aquilo ali é um negócio. Ele só pula aquilo ali. Quando a mãe morre, a mãe pulga que conheceu a situação morre, se você tirar a tampa, eles não vão pular além da tampa. Por quê? Porque o teto que eles tiveram moldou o pensamento deles. Então eles não conseguem alcançar seu potencial original. A quimbanda resgata o nosso potencial ancestral. E vem nos resgatar para que nós quebramos todos os paradigmas, todas as moralidades que nos atrapalham. Bênçãos luciferianas, Ajulux, salve Maioral, salve Exu Lucifer.